Certo. Olá, muito boa noite. Boa noite, pessoal que está entrando. Boa noite, tudo bem com vocês? Então, nós vamos hoje começar nosso desafio 7 dias. Vamos falar sobre currículo, vamos falar sobre entrevistas, vamos falar sobre perfil LinkedIn. Fiquem ligados, são só 20 minutos de live. Vamos ver se o pessoal começa a entrar aí, tá bom? Muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Boa noite para vocês, boa noite a todos, tá bom? Deixa eu até deixar anotado aqui. Currículo é o assunto de hoje. Currículo perfeito. Boa noite para quem está entrando. E eu reforço que são só 20 minutinhos de live. Então fiquem aqui comigo, porque vai ser muito legal. Pessoal, por ser 20 minutos, eu não vou deixar muito tempo aqui. A gente já vai começar falando, já vou começar falando com vocês. É o seguinte, como é que vai funcionar o nosso desafio de 7 dias? O desafio começa hoje, vai até a segunda que vem. 20 minutinhos por dia falando de currículo, perfil LinkedIn e entrevistas. Só 20 minutinhos, no máximo 25, porque eu falo demais e aí às vezes pode ser que eu prolongue algum assunto, tá bom? Dentro dessa estrutura, no dia de hoje, no dia de amanhã, quarta-feira, e na quinta-feira vai ser só currículo. Na sexta e no sábado, atenção, sexta e sábado eu vou falar de LinkedIn, tá? No domingo e na segunda-feira, que é o encerramento, eu vou falar de entrevistas. Mas dentro dessa análise de currículo aqui que a gente vai fazer juntos, eu vou falar um pouquinho de entrevistas também, porque uma coisa puxa a outra, tá bom? Então é essa a estrutura que vai funcionar. Próxima pergunta que pode surgir, vai ficar salva essa live? Não vai ficar salva, eu vou falar isso no final também da nossa live de hoje, não fica salvo. Tem um grupo que eu criei no WhatsApp para nós falarmos sobre isso. E se você quiser revisitar essa live, depois que aqui acabar, você vai no link da minha bio, acessa ali o primeiro link, tá? Na descrição, e entra no grupo do WhatsApp. E aí sim você vai conseguir assistir as lives, tá bom? Olha só, introdução rápida sobre a Juliana, porque eu sei que tem pessoas que estão chegando aí, que me conhecem, algumas não me conhecem. Eu sou analista de marketing atualmente, já trabalhei em áreas de RH com Learning Development, já trabalhei em áreas de contratos, já trabalhei em áreas de mídia programática, enfim, já transitei entre as empresas e nas horas vagas eu sou professora voluntária. E eu sempre dei aula de currículo, mundo corporativo, LinkedIn para os meus alunos e outros assuntos também, né? E engraçado, porque as minhas amigas sempre me pediam um currículo, né? Ah, Gil, analisa meu currículo, tal, e tudo mais. E eu sempre fiz de uma forma, assim, muito despretensiosa. Na quarentena, eu abri esse serviço de falar de currículo, perfil LinkedIn, entrevistas, para ajudar as pessoas durante a quarentena. E o que aconteceu? Eu achava que eu ia receber 3 currículos, gente. Eu já cheguei a 100. Eu cheguei a 100 currículos, acho que foi na semana retrasada. Então foi assim, um boom de pessoas que eu senti a necessidade de ajudar e elas foram me procurando. Então, eis-me aqui para ajudá-los a servi-los nessa parte da vida profissional, tá bom? Falando de currículo, hoje nós vamos falar de dados pessoais, objetivo e resumo. Dados pessoais, objetivo e resumo. Amanhã eu vou falar de formação acadêmica e experiências profissionais. Na quinta-feira eu vou falar sobre projeto de voluntariado, idiomas e cursos adicionais, tá bom? Eu recebi alguns currículos onde algumas pessoas me mandaram, acho que eu recebi 4. E dentre deles, eu vou pegar o primeiro para falar hoje e eu quero tentar ver se vai dar certo compartilhar com vocês. Vamos ver aqui. Vocês estão conseguindo ver? Me avisem aqui, gente. Por favor. Tá dando para ver? Me falem. Acho que tá meio cortado, né? Vou ter que ajustar amanhã. Bom, mas já dá para ver a ideia que eu quero passar para vocês. Qual que é o primeiro ponto que a gente vai analisar hoje? Dados pessoais, objetivo e resumo. Vocês estão vendo aqui na parte de cima, né? Eu sei que tá cortando, amanhã eu arrumo. Olha só, pessoal, já começando a falar do currículo. Eu troquei o nome da pessoa, peguei a licença poética e coloquei nossa persona como Joana Dark, tá? Então, o nosso candidato desse currículo será a Joana Dark, tá bom? É claro que não é esse o nome, mas vai ser esse como persona. E o que eu quero falar para vocês, já introduzindo a questão dos dados pessoais aqui. Vocês conseguem ver aqui em cima do nome que tá cortando? Tá cortando até a imagem, eu sei, mas tá cortando não, tá bem pequena o currículo dessa pessoa, da nossa colega Joana. Logo no início, pessoal, quando a gente fala de dados pessoais, objetivo e resumo, eu quero
principalmente da parte de dados pessoais, que vocês deixem centralizado, com letras garrafais no nome. As informações que vocês vão colocar sobre vocês, de estado civil, e-mail, telefone, link de LinkedIn, enfim, endereço, eu quero que vocês coloquem centralizado. Eu não quero que vocês coloquem dessa maneira que está aqui em cima, né? Vocês conseguem ler um pouquinho, que tá bem do ladinho, tá desse lado aqui de esquerdo, tá do mesmo tamanho da fonte do currículo. E esse é um excelente exemplo, gente. Eu não mudei nada, eu só mudei o nome e os dados pessoais da pessoa. Coloquei aqui o nosso exemplo de Joana Dark. Por que que eu fiz isso? Só para não expor a pessoa, mas tá exatamente igual eu recebi. Então eu já achei esse exemplo excelente para a gente começar falando o quê? Os dados pessoais dentro do currículo você não deve colocar daquela forma que eu mostrei. Eu trouxe aqui um exemplo, acho que dá para ver, tá? Qualquer coisa vocês vão me falando. Esse é o meu exemplo, meu currículo. E dentro desse currículo, os dados pessoais já começam aqui centralizados. Vocês percebem que o meu nome aqui, olha, tá com uma fonte maior. E isso, gente, é até uma ideia de marketing, tá? Quando uma pessoa lê um folder, um anúncio, um currículo e tudo mais, ela segue esse caminho em Z, né? É uma questão de marketing mesmo. Então, eu quero que a primeira coisa que vocês façam no currículo de vocês é colocar os dados pessoais centralizado e o nome em letras garrafais, certo? Ok? Bom, seguindo, quais que são as dúvidas que que me perguntam? Juliana, eu tenho que ter foto no currículo? Não tem que ter foto no currículo. Eu posso fazer em uma fonte grande ou pequena? Sempre no mesmo tamanho da fonte, que geralmente é 12, tá bom? Geralmente. A única coisa que você vai mudar no seu currículo é o nome que você vai deixar em letras garrafais ou num tamanho maior. De resto, você deixa no tamanho 12, ok? E aí vamos para as outras partes do currículo. Quando a gente fala, por exemplo, de telefone, eu não quero que vocês coloquem mais do que 2 telefones, tá? E-mail, gente, tem currículo que eu recebo que tá aquele e-mail antigo na época de MSN, sabe? Aquele e-mail de, por exemplo, Maria_Gatinha06. Esquece isso, esquece esse e-mail, troca o e-mail, por favor, tá bom? Não deixa esse e-mail e coloca um que seja mais interessante, somente seu nome, que entre em contato com você de forma rápida e tranquila, ok? Outro ponto interessante, a sua idade. Pessoal, eu vou mostrar novamente aqui pra vocês. Eu acho que tá dando pra ver. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Tá vendo que o meu tá 26 anos? E eu acho até que no nosso exemplo também, olha só. Tá aqui, olha, bem aqui em cima vocês conseguem ver que tá escrito 26 anos. 27, no caso aqui da nossa Joana Dark. Por quê? Porque o recrutador, pessoal, ele não tem o tempo de ver a sua data de aniversário e fazer a conta. Imagina que ele tem 200 currículos ali em volta, onde tem um monte de candidato para uma vaga só, e aí ele recebe um currículo que tem a data de aniversário completa. Ele não vai conseguir fazer a conta, entendeu? Esse candidato nasceu em 1989. Esse aqui em 93. Esse aqui em 2000. Para facilitar, você já coloca a data, ok? Seguindo, estado civil, aqui a nossa Joana Dark colocou solteira, o meu também está o meu estado civil. Tem algumas pessoas que se sentem desconfortáveis de colocar o seu estado civil no currículo, tá? Eu acho que é uma informação importante para a empresa. A empresa precisa saber que você tá ali casada, casado, solteiro, né? É uma informação sua, eu deixaria. E o endereço? Outra pergunta de endereço. Não coloque o endereço completo. Os recrutadores, pessoal, eles não querem saber se você mora na rua tal, no bloco tal, número tal. Não agora. Dentro dessa triagem do currículo, nesse primeiro momento, não é isso que o recrutador ele está vendo. O que ele está precisando saber de você? A sua mobilidade, tá? Então, da onde que você está, da onde você mora, qual a sua cidade, para onde você vai, que é para a empresa. Então, é essa a mobilidade. Portanto, não precisa colocar o endereço completo no currículo, apenas a sua cidade, estado, país. Ok, até aqui. Por fim, você pode colocar o link do seu LinkedIn, né, a URL do seu LinkedIn no seu currículo, e você também pode colocar, por exemplo, para quem é advogado, né, que tem o número da OAB.
é interessante colocar no currículo, porque dentro do direito é requerido essa habilitação profissional, tá? Agora, se você também tem um cargo, por exemplo, enfermeiros, eu sei que tem a habilitação, é importante, né? Contadores também, tá? Já peguei currículo de contador. Então, essas profissões que precisam de uma habilitação, você coloca no currículo, tá? Do contrário, não. E aí terminamos os nossos dados pessoais. Ok, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Deixa eu ver se tem dúvida, perguntas, por enquanto não. Ok, vão me mandando aí porque o nosso tempo é curto e eu falo muito, tá? Partindo para o objetivo. Vocês estão vendo aqui nesse currículo da nossa amiga Joana Dark, ela colocou, é que realmente cortou, mas está escrito assim, vaga de analista ambiental, né? Ela colocou essa informação como objetivo. Eu, Juliana, sempre sugiro para as pessoas que fazem consultoria comigo para que coloquem dentro do campo objetivo exatamente como está na descrição da vaga, tá? Exatamente como está na vaga. Se você, por exemplo, se formou em administração de empresas, mas hoje você está se candidatando para uma vaga de analista fiscal, o seu objetivo vai ser analista fiscal. Amanhã você se candidatou para uma vaga de Customer Service, então amanhã você troca o currículo para Customer Service. Agora, gente, eu não sei onde que eu tiro. Deixa eu ver se volta. Perdão. Como é que eu fecho aqui? Acho que é aqui. Ah, achei. Voltei. Nada como uma boa internet, né, gente? A gente vive aprendendo. Bom, ok. Objetivo é simples. Objetivo eu só preciso que você coloque exatamente como está na descrição da vaga. E o motivo é óbvio também. O recrutador, quando ele tem aquela vaga na mente, pega o seu currículo e vê o mesmo nome da vaga, ele já associa. Ele já cria essa associação de, esse candidato é compatível com a minha oportunidade. Aumenta as chances de você passar para a entrevista. Às vezes você já não passa na triagem do currículo porque o seu objetivo já está completamente diferente do que está descrito na vaga. Então, coloca ali, por favor, no objetivo a informação exatamente como está na vaga. Ok, até aqui? Fechado? Olha só, voltando ao nosso exemplo, não tem resumo. E vocês conseguem ver que dentro do nosso currículo da nossa amiga Joana Dark, tem muita empresa, tem muita informação de dados profissionais e ela não colocou um resumo. Olha só, a importância do resumo, gente, eu diria que assim, de todo o currículo, tá? De tudo que você tem de informação no seu currículo, o mais importante é o resumo. Sabe por que às vezes você não é chamado para entrevista? Você sabe por que às vezes você manda currículo, ninguém te chama, ninguém te liga nada? Porque o seu currículo não tem resumo ou porque o seu resumo não está sendo bem feito, tá? Dentro do meu exemplo aqui, olha, meu resumo aqui bonitinho, 4, 5 linhas. E por que, Juliana, que o resumo é tão importante? Gente, é porque o recrutador tem muito currículo para ler. Ele não consegue ler todos os currículos de todo mundo, sempre para a mesma... Quando a empresa abre uma vaga, ele não tem esse tempo. É no resumo, presta atenção nisso, é no resumo que você vai passar para a entrevista ou não vai passar para a entrevista. É no resumo que o recrutador vai ler o seu currículo ou não vai ler o seu currículo, tá? Surgiu aqui uma pergunta, né, da Thaís. Como formular um bom resumo? Quais principais assuntos? Perfeita pergunta, vamos falar disso agora. Resumo, tá? Eu quero que vocês comecem colocando experiência profissional de tantos anos na área tal. Então, deixa eu ver o exemplo aqui da Joana Dark. Ela é formada em gerenciamento, ela trabalha em setor financeiro, planejamento e tudo mais. Eu colocaria, por exemplo, experiência de 5 anos na área de planejamento. Ponto. Aí você vai descrever 3 atividades do seu perfil, né? Depois disso, bom, então experiência profissional, experiência de 5 anos na área de planejamento, suporte ao time de vendas, ao time de finanças, ponto. Conhecimentos com área fiscal, área financeira. Aí você pode mencionar as ferramentas, né? Trabalho com SAP, trabalho com AutoCAD, experiência com trabalhos dentro da área de RH, e você vai colocar 3 descrições daquilo que você faz. Ponto importante dessas descrições aqui, pessoal, muda conforme a vaga também.
Então, se você hoje, eu vou dar meu exemplo de marketing que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Hoje, se eu me candidatar para uma vaga de marketing estratégico, eu vou colocar dentro do meu resumo experiência de 5 anos na área de marketing, suporte ao time de vendas, planejamento estratégico, relatórios de dashboards, suporte gerencial. Mas se amanhã eu me candidatar para uma vaga de marketing digital, eu já mudo meu resumo. Experiência de 5 anos na área de marketing, atuação em entendimento de Facebook Ads, atuação com Google Analytics, suporte para campanhas online, de mídia programática, e aí eu vou mudando. E assim, se eu for para uma vaga, por exemplo, amanhã de eventos, que está dentro da área de marketing, eu vou mudar totalmente meu resumo. Vou falar, não, eu tenho experiência em atuação com foco em eventos, em planejamento de eventos, em contato com fornecedores, assim por diante. Então, vamos lá. Primeiro você começa explicando quantos anos você tem na experiência, qual que é a área e as 3 atividades principais que você sempre vai mudar conforme a vaga. Depois dessas 3 atividades, você vai vir para a habilidade de soft skills. Ai, gente, esse é o ponto que vocês sempre me procuram. Por que as pessoas me procuram para fazer consultoria? Porque não sabe colocar soft skills no resumo. Eu vou ler o meu. Olha só o meu, como é que está escrito. A habilidade em construir relacionamentos com clientes internos e externos. Eu vou repetir. Habilidades em construir relacionamentos com clientes internos e externos. É isso que eu coloco no meu resumo como soft skills. Eu não quero, por favor, eu não quero que você coloque a listagem de habilidades. Porque eu pego o currículo assim, eu tenho habilidade em comunicação, trabalho bem em equipe, sou disciplinado, caráter reto, trabalho com ética, vai listando, vocês já viram isso? Um monte de coisa. Não, o recrutador não vai ler aquilo e falar, nossa, realmente essa pessoa tem tudo isso. Ele está lendo um papel. É nesse ponto do currículo que entra essas habilidades de você saber contar bem a sua história, você saber ter técnicas de vendas, né? Porque com a minha frase, por exemplo, o recrutador acha interessante, ele fala assim, nossa, essa candidata aqui, ela tem habilidade em construir relacionamentos, tanto com clientes internos quanto com clientes externos, que bacana! Nossa, que legal, quero contratá-la, porque eu já estou dizendo qual que é o meu ponto mais forte, tá? E qual que é o meu ponto de diferencial. Não estou listando ponto fraco, pelo amor de Deus, nada de ponto fraco no currículo ainda. Você pode falar de ponto fraco na entrevista se te perguntarem, tá? Na entrevista pode falarem assim, e aí, qual que é o seu ponto fraco do seu perfil? Aí você tem que saber responder, a gente vai falar disso na live de entrevista. Mas no resumo, eu quero que você escreva alguma habilidade enraizada na sua carreira. E isso que é o difícil. Então, assim, vamos lá, alguns exemplos de soft skills. A gente pode falar de comunicação, a gente pode falar de disciplina, a gente pode falar de empatia, a gente pode falar de versatilidade, flexibilidade. Para quem é líder, eu não sei se eu tenho algum líder, algum gestor por aqui. Gestão de pessoas é um ótimo exemplo. E aí você tem que colocar no seu resumo alguma ideia de, por exemplo, eu tenho experiência em gestão de pessoas, já trabalhei com mais de 50 pessoas abaixo de mim. Você tem que colocar isso no resumo. O que é legal no resumo também? Dados tangíveis, tá? Através do meu trabalho, eu pude aumentar em 30% o faturamento da empresa. Puxa, se um recrutador lê isso no resumo, ele continua lendo seu currículo. Através do meu trabalho, para quem trabalha em banco aqui, através do meu trabalho, eu consegui diminuir a insatisfação dos clientes saindo de uma nota 1 para uma nota 5 de satisfação. Isso você consegue colocar no resumo. Dados tangíveis da sua carreira. Aquilo que você fez a diferença na sua carreira. Percebe como que muda a forma, a estrutura quando a gente coloca uma frase bem feita no resumo? E aí, por fim, você pode fechar o seu resumo colocando as outras áreas que você já atuou, né? Atuação em finanças e em compliance, por exemplo, né? Porque tem muita gente aqui que teve uma carreira curvilínea igual a minha, né? Eu trabalhei em 5 áreas. Para eu colocar que eu trabalhei em 5 áreas, eu não vou listar todas, eu só coloco no fim, tá? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Eu sei que eu já bati os 20 minutos, mas eu vou abrir 5 para perguntas. Vou reforçar um pouquinho essa questão de soft skills. A ideia principal do seu resumo ter soft skills é atrair a atenção do recrutador.
para aquilo que você tem de bom. E aí eu peço para você que faça esse exercício, o que eu sou boa, o que eu sou bom, o que tem de bom no meu perfil. Dentro aqui do meu IGTV tem um vídeo que eu explico como é que você pode encontrar suas soft skills com um exemplo prático. Depois você pode ir lá dar uma olhada. E também eu tenho aqui no meu feed 10 competências que você pode ter no seu perfil, tá? Depois também dá uma olhada. Alguma dúvida? Digam pra mim, alguma dúvida? Por quê? Porque a parte de soft skills, gente, a parte de comportamento, a parte de perfil, é aonde você coloca no resumo, é aonde o recrutador continua lendo, tá? É aonde o recrutador continua tendo interesse no seu perfil. Bom, pessoal, chegamos aqui aos 20 minutos de live. Tentei correr. Vocês perceberam que eu tô nervosa? Eu tô correndo demais pra falar em 20 minutos, porque, gente, é muito pouco pra mim. Eu falo demais. Vocês me deixarem, eu falo desse assunto o resto da vida. Olha só. Se não tiver perguntas, eu já vou finalizar a live aqui de hoje. Quero agradecer a presença de todos. Tirem um print, ó. Tirem um print. Publiquem aí nos stories de vocês. Me marquem. Digam se gostou, se não gostou. E essa live, ela vai ficar salva no meu grupo de WhatsApp que eu criei para interagir com vocês. Se você não está no grupo do WhatsApp, vai lá no link da minha bio, que tem o acesso lá. E lá vai ficar disponível as lives. Aqui não vai ficar disponível, tá bom? Alguma pergunta? Obrigada, Thaís. Muito obrigada. Vocês têm alguma pergunta? Não? Então, esse foi o currículo, a parte de currículo que eu analisei hoje. Então, eu tô finalizando aqui a live com vocês, da nossa querida Joana Dark. Muito provavelmente eu vou trazer esse mesmo exemplo amanhã, tá bom? Então, pessoal, um beijo pra vocês. Muito obrigada. Até amanhã.